O Aleijado de Lodebar, uma história de compaixão e restauração. A história de Mefibosete, o Aleijado de Lodebar, é um relato comovente de tragédia, compaixão e restauração encontrado no Antigo Testamento. Filho de Jonatas e neto do rei Saul. Mefibosete sofreu uma queda na infância que o deixou aleijado dos pés, mudando para sempre o curso de sua vida. Este estudo se propõe a realizar uma análise detalhada da história de Mefibosete, explorando o contexto histórico e social da época, as possíveis interpretações de sua identidade e simbolismo e as lições atemporais que podemos extrair de sua trajetória, menções bíblicas e contexto histórico. As menções sobre o Aleijado de Lodebar se concentram em duas passagens bíblicas, 2 Samuel 4, versos 4 e 9 a 13. Em 2 Samuel 4, verso 4, somos apresentados a Mefibosete, filho de Jonatas, que ficou aleijado aos 5 anos de idade, quando sua ama o deixou cair enquanto fugiam após a morte de Saul e Jonatas na batalha do Monte Gilboa. O autor de 2 Samuel insere essa informação sobre Mefibosete antes de narrar o assassinato de Isbosete, o outro filho de Saul, para mostrar que, com a incapacidade física de Mefibosete, a linhagem de Saul estava praticamente extinta. O contexto histórico da época era de grande instabilidade política em Israel. Após a morte de Saul, seu filho Isbosete assumiu o trono, mas enfrentou dificuldades para manter o controle do reino. Davi, ungido rei por Deus, governava a tribo de Judá em Hebrom e a nação se dividia em 2 reinos. Essa divisão e a constante ameaça de conflitos criavam um ambiente de medo e incerteza, especialmente para aqueles ligados à antiga dinastia de Saul. A vida dos aleijados na sociedade israelita da época era marcada por dificuldades e marginalização. A deficiência física era frequentemente associada à impureza ritual e à exclusão social. Em Levítico 21, verso 18, por exemplo, pessoas com deficiência eram proibidas de exercer funções sacerdotais. Essa realidade torna ainda mais notável a atitude de Davi em relação a Mefibosete, demonstrando compaixão e desafiando as normas sociais da época. A Batalha do Monte Gilboa e a queda de Mefibosete. A Batalha do Monte Gilboa foi um evento crucial na história de Israel, marcando o fim do reinado de Saul e a ascensão de Davi. Nessa batalha, o exército israelita foi derrotado pelos filisteus e Saul, juntamente com seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua, morreram em combate. A morte de Saul e Jonatas gerou pânico e desespero entre seus seguidores. A ama de Mefibosete, temendo pela vida do jovem príncipe, fugiu com ele nos braços. Durante a fuga, Mefibosete caiu e ficou aleijado dos pés, mudando para sempre o curso de sua vida. Identidade e interpretações. A identidade do aleijado de Lodebar é clara: Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, e portanto príncipe herdeiro do trono de Israel. No entanto, existem diferentes interpretações sobre o significado de seu nome. Alguns estudiosos sugerem que Mefibosete significa exterminador da vergonha ou da boca da vergonha, enquanto outros o traduzem como herói de Baal, ou Baal é advogado. Ele também era conhecido como Merib Baal, que significa aquele que luta contra Baal. Essa ambiguidade no significado do nome e a utilização de diferentes nomes podem refletir a complexidade da situação de Mefibosete, um descendente da realeza que vivia em desgraça e esquecimento. Lodebar, onde Mefibosete se refugiou, era uma cidade localizada em Gileade, território de Israel, a leste do Rio Jordão. O nome Lodebar significa sem pasto ou lugar de silêncio, simbolizando a condição de isolamento e escassez em que Mefibosete vivia. Era um lugar de não palavras,
onde a comunicação era escassa e a esperança parecia distante. Foi em Lodebar que Davi encontrou Mefibosete por volta de seus 21 anos de idade. Simbolismo na narrativa bíblica. A história de Mefibosete é rica em simbolismo. Sua condição física, a deficiência nos pés, pode ser interpretada como uma representação da fragilidade da linhagem de Saul e da instabilidade política do reino. Mefibosete, aleijado e escondido em Lodebar, simboliza a queda da casa de Saul e o estado de fragilidade em que se encontravam aqueles que eram leais à antiga dinastia. A atitude de Davi em relação a Mefibosete, por outro lado, simboliza a compaixão, a misericórdia e a justiça. Ao trazer Mefibosete para Jerusalém e o receber em sua mesa, Davi demonstra que a graça e o favor real se estendem além das aparências e das convenções sociais. Essa atitude também cumpre a promessa feita a Jonatas, demonstrando a importância da lealdade e da fidelidade aos pactos, mesmo após a morte. Davi devolveu a Mefibosete todas as terras que pertenciam a Saul, e ordenou que Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, cuidasse das terras e entregasse os frutos a Mefibosete. Além disso, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um de seus filhos. E todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Mefibosete também tinha um filho chamado Mica. Comparando com outras histórias bíblicas, a história de Mefibosete encontra paralelos com outras narrativas bíblicas que abordam temas como deficiência física, compaixão e justiça social. A história de José, vendido como escravo pelos irmãos e posteriormente elevado a governador do Egito, também ilustra a capacidade de Deus de transformar situações de adversidade em triunfo e de usar as fraquezas humanas para seus propósitos. Assim como Mefibosete, José foi vítima de circunstâncias adversas, mas encontrou favor e foi exaltado por Deus. O encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, João 5,1-15, é outro exemplo de como a compaixão e o poder divino podem trazer cura e restauração para aqueles que sofrem com deficiência física. O paralítico, assim como Mefibosete, era excluído socialmente e marginalizado devido à sua condição. Jesus, movido por compaixão, o curou e o libertou de seu sofrimento, demonstrando o poder de Deus para romper barreiras e trazer restauração completa. Lições e relevância para os dias de hoje. A história de Mefibosete nos ensina lições valiosas sobre compaixão, graça e esperança. A atitude de Davi nos lembra da importância de olhar além das aparências e das limitações físicas, estendendo a mão para aqueles que são marginalizados e esquecidos. Davi, como reflexo do caráter de Deus, nos mostra que a compaixão e a misericórdia devem guiar nossas ações em relação aos outros, especialmente aqueles que são vulneráveis e necessitados. Mefibosete nos ensina sobre a importância da humildade e da gratidão, reconhecendo que a restauração e o favor vêm da bondade de Deus, e não de nossos próprios méritos. Sua história também nos convida a refletir sobre a inclusão social e o combate ao preconceito em relação às pessoas com deficiência. Assim como Davi desafiou as normas sociais da época ao acolher Mefibosete, somos desafiados a promover uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e respeito, independentemente de suas condições físicas. A história de Mefibosete também possui profunda relevância teológica. A graça imerecida que Davi estendeu a Mefibosete prefigura a graça divina oferecida aos seres humanos através de Jesus Cristo. Assim como Mefibosete não fez nada para merecer o favor de Davi, nós não podemos fazer nada para merecer o favor de Deus. É somente pela graça de Deus, manifesta em Jesus Cristo,
que somos salvos e reconciliados com Ele. A história de Mefibosete, o aleijado de Lodebar, é um relato comovente e inspirador que transcende o tempo e nos convida à reflexão. Sua trajetória de tragédia, compaixão e restauração nos ensina lições valiosas sobre a importância da graça, da justiça social e da esperança, mesmo em meio às adversidades. Ao analisarmos o contexto histórico, o simbolismo e as diferentes interpretações da história de Mefibosete, somos desafiados a promover uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a compaixão e o respeito ao próximo sejam valores fundamentais. A atitude de Davi em relação a Mefibosete, cumprindo a promessa feita a Jonatas e demonstrando compaixão e misericórdia, aponta para o caráter de Deus e sua disposição em estender graça e favor imerecidos àqueles que se achegam a Ele. A história de Mefibosete, portanto, não é apenas um relato histórico, mas também uma prefiguração da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, que nos convida a viver em gratidão e a buscar a justiça social em nossas relações com o próximo. Amém! Se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê um like e glória a Deus.